Já teve muita emoção que nessa parte da manhã aqui, os louvores e tudo que Deus fez. E é muito difícil assim a gente vir aqui na frente, porque a emoção não toma conta. Eu falei com o Marcelo, meu coração desceu para a barriga. Isso aqui não é barriga, é coração. Ele desceu. Parece que vai sair do peito de tanto sentimento. Isso aqui, queridos, é o tempo. E o tempo passa. Como é que está o nosso tempo? O que a gente tem feito com o nosso tempo? Onde está Deus no nosso tempo? É o que a gente vai meditar. Não vou demorar muito. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos que mandaram os versículos para mim, porque eu queria que eles tirassem um tempinho para cooperar com esse momento. E muitos irmãos mandaram versículos para mim dentro desse tema. E dentro desse tema, eu separei 3 momentos para a gente refletir. O amor supremo a Deus, ele envolve tempo. Porque quando nós amamos intensamente alguém, nós damos tempo para ela. É assim com a nossa esposa, que nós amamos, e nós damos tempo. Assim, quando a gente conhece, começa o relacionamento, a gente que está junto, quer ter tempo para conversar, para falar, para conhecer. É assim, a gente dá tempo para quem a gente ama. E se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não precisa conhecer o tempo? Eu separei em 3 momentos. O tempo de Deus, o tempo com Deus e o tempo para Deus. O que é tempo de Deus? O que é tempo com Deus? E o que é tempo para Deus? O tempo é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele demora, às vezes passa rápido demais. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, poxa, parece que foi ontem que eu casei, já faz 35 anos. Parece que foi ontem que meu filho nasceu, já tem 30 anos. É rápido demais. E às vezes a gente cria uma expectativa e parece que está demorando a chegar. O tempo é muito engraçado. Mas ele é muito importante para nós. E também, muitas vezes, a gente tem vontade de voltar no tempo. Eu já tive vontade de voltar no tempo. E eu tenho um momento muito especial que eu queria voltar, que eu tinha muito desejo de voltar. Foi o dia que eu olhei para a Érica. Primeiro contato que eu tive com ela, eu olhei para ela. E aquele momento ele foi muito mágico. Eu não me apaixonei, mas eu tive um sentimento de paz, de alegria, de emoção, quando eu olhei naqueles olhinhos ali, olhando para mim, assim, aquele momento foi muito importante para mim. E é um tempo que eu queria voltar lá. Eu tenho uma lembrança, mas esse momento eu tinha vontade de voltar. E se temos amor por Deus, nós temos que entender o tempo dele. Então nós vamos meditar um pouquinho agora no tempo de Deus. Gênesis 1:26. Nós sabemos que é a catequese. Também disse Deus, vamos falar? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus teve um tempo ali para formar o homem. Nós não sabemos o tempo que foi, se foi só a palavra que ele disse, façamos, e ele foi feito, mas diz que ele pegou do barro, moldou o homem e soprou as narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente.
Então teve um tempo ali, vocês não acham? Teve um tempo. Foi um tempo que Deus dedicou para formar esse homem. Então Deus gastou tempo com a gente. Deus pensou como seriam os olhos, como seria a gente por dentro. Né, Lucas? Como que a gente é por dentro, como que é interessante o corpo humano, como que funciona. Uma coisa depende da outra. E Deus teve tempo para fazer isso. Gênesis 3:8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha, Deus tinha tempo de ir no jardim e procurar o homem para conversar com o homem. Então Deus tinha prazer nesse momento. E ele dava valor a esse tempo com o homem. Era o tempo de Deus. Salmo 90. Alguns versículos do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é Deus do tempo, de ontem, de hoje, eternamente. Tudo que vai acontecer, Deus manda, Deus sabe, Deus vê. E é Ele que comanda o tempo. Nós não podemos fazer nada com o tempo, porque Deus tem tudo nas suas mãos. Ao 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. O tempo voa. Nós já estamos em março, queridos. Foram 2 meses que passaram. E quanto nós fizemos nesses 2 meses para o reino de Deus? Quanto que eu fiz? Essa palavra, queridos, é para a igreja. Eu estou aqui. Né? Quanto que eu fiz? Quanto que eu me envolvi nesses 2 meses para o reino de Deus? E quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus tem um controle, queridos. E a palavra fala assim para a gente aprender a contar os nossos dias. É entender a necessidade que nós temos de proclamar o reino enquanto é tempo. Porque vidas estão indo para o inferno, morrendo sem Jesus. E a função da igreja é proclamar o reino. É falar de Jesus, das boas novas. E isso será cobrado de nós, queridos. Porque Deus tem nos dado muitos talentos. Muita condição de proclamar. Muita gente que a gente se encontra, que a gente vê no trabalho, na rua, em qualquer lugar. E a gente não pode se calar, queridos. Temos que fazer diferença. Agora vamos ver Eclesiastes 3, de 1 a 8. Hugo vai colocar ali para a gente. Tudo tem tempo determinado por Deus. Tudo. A palavra de Deus fala tudo. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria.
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Colossenses 3,11. Tudo fez formoso em seu tempo. É só até o 8. Eu quero que ele coloque esse texto agora que eu estou falando de Colossenses 3,11 para chamar a atenção de vocês de uma coisa. É o próximo texto que ele vai colocar. 11. Eclesiastes. Não, está lá na sequência lá. Tudo fez formoso em seu tempo. Também, pois, na versão que tudo fez formoso no seu tempo devido. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na versão que a gente fez o podcast, estava assim, preste bem atenção. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. A versão, queridos, pôs o mundo no coração do homem, está errada. E nós temos que tomar muito cuidado com as versões que nós buscamos. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para o período de versões. Porque não é o mundo que Deus colocou no coração do homem. Foi a eternidade. Foi o desejo, foi o pensamento no eterno. Foi isso que Deus colocou no coração do homem. E o perigo que nós temos de ler outras versões. Pois a eternidade. Essa é a versão certa. Pois a eternidade não é o mundo. Deus não botou o mundo no coração do homem. Então, estou chamando a atenção porque a gente busca versões mais atuais. E muitas das vezes as versões atuais não condizem com a verdade. E nós temos que tomar cuidado que estamos lendo. Me chamou muita atenção isso aqui porque era a versão que estava aqui. Filipenses 4, de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Descansar na vontade de Deus, queridos. Nós temos demandas aqui no nosso tempo de oração, de pedidos de oração, situações que a gente ainda não viu o resultado no meio da igreja. Mas a gente precisa descansar, esperar em Deus no tempo dele. Porque a gente viu aqui que tudo tem um tempo determinado por Deus. Isso é a palavra que está dizendo para a gente. Não é fácil, mas Deus quer que a paz esteja nos nossos corações e que a gente descanse nele. Então nós vimos agora o tempo de Deus. Agora nós vamos ver o tempo com Deus. Mateus 6,6. O que é tempo com Deus? É o tempo que a gente tira para estar com Deus, através da oração, da palavra e do jejum. A gente ouviu ontem sobre o jejum, né? Então, sobre a oração, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará.
recompensa e paz. Beto falou ontem aqui sobre entrar no aposento e fechar a porta, né? É se desligar do mundo, até mesmo dos compromissos que nós temos com a igreja. Mas é aquele tempo que a gente se desliga e faz sintonia com Deus, e começa a falar com Deus e buscar esse tempo de intimidade com Deus. Mateus 7, de 7 a 8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. A palavra que ele nos garante que ele vai abrir. Se a gente bater, ele vai abrir. A palavra está garantindo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Isso é a palavra de Jesus. Hebreus 4:12. Palavra de Deus. Nós vimos da oração, agora nós vamos falar da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha como que a palavra de Deus é. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque a palavra não é para agradar a gente. A palavra é para ser cumprida dentro do que está na palavra. Não é para dar jeitinho na palavra. O Deus falou e a gente tem que andar naquilo que ele falou. Porque o coração é enganoso. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e para instruir em justiça. Então, olha o poder da palavra. Por isso que a gente precisa usar a palavra. Quando a gente vem aqui, a gente coloca a palavra. Lucas 10, 39 a 42. Esse aqui é aquele momento que Jesus está com Marta e Maria. Ele chegou lá para estar na casa de Marta e Maria, e Marta estava fazendo as atividades da casa, servindo, né? E a partir do 39 diz assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, que era Marta, né? A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Então a Maria, ela entendeu a importância de estar ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Claro, a irmã estava fazendo coisa errada? Não, ela estava servindo as pessoas. Nós temos que servir. Mas o momento era o momento de ouvir Jesus. E Jesus falou: você está agitada com muitas coisas, mas a Maria escolheu a melhor parte. É o tempo com Deus, de estar ali aos pés do Senhor, de ter tempo para isso, né? 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É tempo de aproximar de Deus, de buscar Deus, de relacionar com Deus, porque os dias são maus. Essa ferramentinha aqui, queridos, ela é muito perigosa.
e ela rouba muito tempo. Eu estou falando alguma besteira? Eu tive num evento outro dia em que tinha uma família de 4. E a família de 4 estava cada um com um celular. E cada um vendo o seu celular e não conversavam entre si. E não é perigoso? Por que a gente, quando está assim, por exemplo, estamos nós 4, né? Somos 4 na casa e saímos para o lanche, ou saímos para jantar. Não está os 4 ali? Para que levar celular? Se a mulher passar mal, ela está ali. Se o filho passar mal, está ali. Se o filho precisar de alguma coisa, está ali. Para que leva celular? Pode deixar no carro. Né? Se o pai e a mãe aconteceu alguma coisa, daqui a pouco, daqui a 1 hora, 2 horas, você vai saber. Antigamente, queridos, não tinha isso. A gente comprava ficha, ia no orelhão, comprava 2, 3 quando podia, né? Dava rapidinho, só tem 3 fichas. Acabava, acabou. Não tinha mais dinheiro para comprar ficha. E quando morria alguém, a gente sabia depois, né? Então, hoje é um negócio, assim, uma necessidade que a gente tem que estar antenado, e a gente, às vezes, perde a oportunidade de estar ali em comunhão, em relacionamento, conversando, rindo, né? Por causa disso aqui, que a gente está, né? Usando o nosso tempo, né? Agora nós vamos ver tempo para Deus. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos falar? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos dessas nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele deu exemplo. E ele nos chama para esse tempo para Deus. Nós estamos aqui agora, queridos, é tempo para Deus. Esse tempo aqui é tempo de adoração a Deus, de louvor a Deus. E uma das coisas que a gente tem visto é que a gente não tem muito compromisso com horário. E a gente precisa se consertar, porque Deus está aqui esperando a nossa adoração, o nosso louvor, e muitas das vezes nós não temos a mesma preocupação quando a gente vai no compromisso. Se a gente tem um compromisso lá fora, a gente quer cumprir o horário. E aqui, nos encontros, na reunião caseira, nos encontros gerais, né? A gente precisa se policiar, queridos, com o nosso tempo, administrar o nosso tempo de forma que a gente tenha compromisso com o horário. Porque é importante. É tempo com Deus. É tempo para Deus. E a gente não pode negligenciar esse horário. A gente tem que ter compromisso. Amém? Eu vou chamar aqui Aninha e Vitória, porque elas tiveram um compromisso agora, há poucos dias, de evangelização. E eu pedi para elas falarem assim, para a gente aqui rapidinho dessa experiência, né? E eu não estou vendo nem a minha. Vem, amor, vem vocês. A Aninha tem 2 minutos para falar e Vitória tem 2 minutos para falar. É o tempo que vocês têm. Elas vão falar da experiência própria, queridos.
com esse momento para Deus, com essa experiência de evangelização, né? Elas evangelizaram, elas foram nas casas, elas proclamaram, elas cooperaram ali com o batismo das almas, se converteram, e depois elas ensinaram fazendo a catequese. Vocês vão ver aqui, tá bom? Bem, Aninha. Esse aí foi o dia que a gente estava na Cachoeira do Maró, e aí a gente estava indo de casa em casa, né? Convidar as pessoas para estarmos juntos à noite, que é ter um encontro à noite. E aí tem alguns dos jovens que estavam lá e jovens também batizados. Essas meninas eram as irmãs de Mentai, que estavam também junto com a gente. Né? E aí é bem assim, a gente caminha no meio do mato ali, indo nas casinhas, né? E aí, olha, o Vitorinha com a Jaquezinha e o borboletinho, que vocês já sabem da história. Então, esse foi, assim, um dos dias que a gente saiu mesmo para proclamar, né? E aí teve um encontro à noite. Pode mostrar outro vídeo. No outro vídeo, a gente já estava em outro lugar, outra comunidade, que é no Monte Sião. E lá também a gente fez a mesma coisa, só que a gente ficou mais tempo na casa das pessoas. Aí a gente estava na casa dessa senhorinha, Dona Mercedes, e o seu, esqueci o nome dele agora, o seu Antônio, e a gente estava louvando aí uma música que ela pediu para a gente cantar. Se saiu o áudio até? Sai ou não? Não, então... E aí aqui a gente teve um tempo bem legal com eles, assim, né? Eles abriram a casa, serviram pra gente um sucozinho, foi bênção. Quer tentar botar o áudio? Esse? Ah, tá. Ali. Esse é o Natanael, é um dos irmãos que vai se mudar para lá. Na verdade, já se mudou, que era de BH. E a Cíntia, do lado dele, é a irmã que eles vão se casar já, mês que vem. E estão indo para morar lá, para servir a igreja lá. É que tem um outro que seria legal. Gracinha. Foi rapidinho. Pode colocar. Você consegue colocar as fotos? Não, né? Que tá nos slides do batismo. Espera, só tenta botar a foto do batismo. É que eu... A blusa não tem nenhuma foto específica do dia que a gente também sai para proclamar lá em Mentai, né? Porque a gente teve dias nas comunidades, que foram esses 2 vídeos, e os dias lá em Mentai, que foi onde a gente passou mais tempo, na verdade. Lá a gente tinha essa possibilidade de ir e voltar na casa de algumas pessoas, e essas 2 meninas que estão aí na foto do batismo são fruto dos dias que nós passamos lá na proclamação, né? Inclusive, eu e a Vitorinha, a gente teve tempo, né, com elas. A Vitorinha e as outras irmãs teve tempo com a Sara, que foi que se batizou ali, do cantinho ali, né? A Sarinha. E essa é a Giovana, que foi eu e uma outra irmã também, que a gente teve tempo, assim, para estar com elas, né, mais próximo. Essa foto aqui do meio é uma foto da pulseira, que a gente fez para as crianças, foi uma atividade também do livro Sem Palavras, não sei se todos conhecem, mas foi iniciativa de alguns irmãos lá do Sul, né? Eles levaram todo o material, e aí a gente também fez um tempo lá dessa atividade com as crianças. Aí conta a história do pecado, né, da crucificação, do sacrifício de Jesus, e é muito legal, porque conta mesmo toda a historinha para eles, e é uma coisa bem didática, assim.
E eles amaram receber e a gente tirou foto, né, da gente com eles, com a pulseirinha. E a coisa mais linda é que a criança pega rápido, né? Eles já estavam lá contando a história, facinho, facinho. E aí, depois disso, tem o último vídeo. Enquanto está buscando o vídeo, bom dia, irmãos. Põe para mim. Conforme o texto, né, que o tio Claudinho leu, que é o da nossa catequese, Mateus 28, 18 a 20, no final a gente vê, né, que a prática de Jesus, que Jesus ordenou, é que a gente pregasse, batizasse e depois ensinasse, né? E a gente pôde usufruir muito disso para a glória de Deus. Foi um privilégio mesmo que nós tivemos de ver essa obra acontecendo ali, né, no Pará, em Mentai, e nós pudemos estar cooperando com essas meninas, né? E uma coisa assim que eu cheguei a falar no grupo caseiro, e queria falar com os irmãos, que no início a gente tinha poucos dias, né? E a gente estipulou assim, vamos concluir pelo menos a primeira parte da apostila dos princípios elementares, né? Não precisamos entrar na segunda parte, que já fala do batismo e tal, mas vamos botar essa meta. Só que a gente tinha poucos dias e foi a meta assim, confiando no Senhor. A gente assim orou com as meninas, falamos, vamos lá, vamos dar o gás. E a gente conversou com as meninas antes, né? Que vai aparecer desse vídeo. A gente falou assim com elas, a gente tem uma meta, mas a gente tem poucos dias. O que vocês acham? E a gente viveu dias assim de retiro, porque a gente fazia o estudo de manhã, depois a gente fazia o estudo à tarde, no outro dia estava lá de manhã, depois estava à tarde de novo. E o mais interessante era a fome e sede busca delas, né? Porque a gente marcava o horário estipulado e elas estavam lá certinho no horário. Aí teve um dia que eu desci para ir para casa da Dona Esther, onde estava o nosso alojamento, e aí passou uns 2 minutos, as menininhas, né? Vitória, já está na hora, cadê você? Aí eu falei, calma, 2 minutos, mas elas estavam assim, sabe, anseiando por receber do Senhor. E esse vídeo aqui é um dos textos, né, Atos 10, 38. Pode colocar. E todo dia era assim, gente, essa felicidade. E elas, assim, no final, o tio Claudinho até pegou um vídeo grande, a gente conseguiu fazer um vídeo com elas, falando todos os textos, né, da catequese, da primeira parte, nós conseguimos chegar, né, até Jesus voltará. E elas estavam, assim, aprendendo todo dia, elas iam, decoravam, às vezes elas já chegavam com a lição pronta, só para a gente fazer juntas ali. E eu queria ler rapidamente 4 dias, assim, foi dias intensos, mês de retiro, que a gente concluiu, 8 pontos, né, e a gente conseguiu fazer em 4 dias, glória a Deus. Um texto que eu até li junto com elas, e eu queria compartilhar com os irmãos, que além dessa fase da catequese, né, algo muito importante é sobre a fundamentação. E falando com as meninas lá, né, hoje todos nós aqui podemos ter textos decorados de catequese, mas aonde está o nosso fundamento, né? Será que o nosso fundamento foi lançado mesmo em Jesus? A gente conhece aquela parábola, né, que fala do homem que construiu a casa na areia e do homem que construiu a casa, né, na rocha. Mas tem um texto que quando eu li, que Paulo fala, isso mudou muito assim para mim. Vou ler rapidinho para os irmãos. 1 Coríntios 3, 10, fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aí ele vai falar, né, se alguém construiu pedras preciosas, feno, palha, enfim. Mas o mais importante é isso, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? E naqueles dias lá eu ficava o tempo todo falando com elas assim, é Jesus, entendeu? É Jesus, e vida e obra de Jesus, 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 e não tem outro fundamento. E eu até comentei com elas assim, se a gente terminar essas lições aqui e vocês não souberem todos os versículos de cor, mas estiverem fundamentadas em Jesus e souberem a base da fé de vocês, de fato, a vida e obra de Jesus, já está ótimo, porque o nosso objetivo foi alcançado, né? E
Eu sei que eu tenho só 2 minutos, já extrapolei, quero falar só mais uma coisinha, irmãos, que é algo assim que tem ardido muito no meu coração. Eu compartilhei também lá no grupo caseiro. E eu não queria perder a oportunidade de falar isso aqui com todos vocês, né? Todos nós sabemos dessa missão que Jesus nos deu, né? E a gente comenta muito que aqui é o nosso celeiro, aqui é a nossa terra, a nossa África, e realmente, né? Nós temos trabalhadores aqui, todos nós somos trabalhadores. E a gente precisa olhar para a gente, como o Claudio falou, e se questionar onde eu estou depositando o meu tempo. Porque aqui há trabalhadores e estamos sendo negligentes com esse trabalho. Mas tem lugares que não tem trabalhadores. E o Pará é um desses locais, assim como outros locais daqui do Brasil e fora, né, do país, outros continentes que precisam de trabalhadores, né? Então, algo que o Senhor falou muito comigo nessa missão, eu queria deixar com vocês, é que nós somos os trabalhadores, né? Às vezes a gente fica rogando ao Senhor da Seara para mandar os trabalhadores, mas nós somos os trabalhadores. O que falta em nós é a disponibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, sabe? O Senhor quer contar com cada um de nós. E se o Senhor não puder contar comigo, Ele vai contar com quem? Se eu sou um trabalhador. E às vezes eu sei que cada um tem uma dificuldade, né? Todo mundo tem compromissos, outros têm família. Ah, Vitória, para você é fácil, é solteira. Realmente, né? Bem de ser solteiro. Eu já dizia lá, né? Cuida das coisas do Senhor. Mas, independente, né, de estado civil, o Senhor capacita. E eu pude experimentar de ver isso, irmãos lá com família. Esse irmão Rafael, que recebeu a gente de Santarém, ele tem 3 filhos. Davizinho, 2 anos só, e ele tá ali, é ele quem cuida, ele que vai o tempo todo para a comunidade, pega 10 horas de barco, leva seus filhos, leva a esposa, sabe? E eu sei que chegar aqui na frente, falar isso, pode ser muito fácil, mas é uma realidade que quando você vai para o campo e você vê, você entende, Deus quer contar com a gente, e nós somos esses trabalhadores, né? E precisamos mesmo é cumprir isso. Mais do que rogar para o Senhor da Seara, é a gente dizer, eis-me aqui, estou disponível e envia a mim. Então, eu queria dizer isso. Amém, glória a Deus. Obrigado, Aninha, Vitória. Obrigado, tá? Tiveram de correr, mas Deus é o Deus do tempo. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.